Gilmar, o Paraná veio de uma vitória contra o CRB e todo mundo esperava que fosse o início de uma reação. E hoje o Paraná até criou algumas oportunidades, mas mais uma vez em casa acabou dando um gol ao adversário praticamente, né? Como que você viu essa derrota e qual vai ser o impacto desse resultado aí para a sequência? Boa noite. O impacto é que todos nós profissionais e o torcedor também vai passar um Natal muito triste por conta desse resultado que realmente é ruim para todos nós. Vai doer, vai sangrar para nós, mas nós que também estamos no meio do futebol, a gente sabe que tem que buscar a solução e a reação. A gente esperava isso, um bom desempenho e a vitória. Eu falo sempre em desempenho. Nós tivemos o desempenho hoje e não tivemos a capacidade de transformar os números em gol. Ou seja, o primeiro tempo ele foi mais equilibrado, com poucas situações de gol, tanto de uma parte para outra. Um jogo muito disputado, muito parelho. A gente tinha que propor o jogo, estava tendo poucos espaços porque o Brasil se fechava bem. Talvez os únicos espaços eram ali com a bola no cal, com o Militão, que teve uma finalização de média e longa distância, e fazendo diagonal, abrindo bem os nossos extremos de lado de campo para ter a jogada individual e o cruzamento e a presença da área e a finalização. Então o primeiro tempo ele foi muito equilibrado, as duas partes, com poucas chances de gol. E o segundo tempo eu entendo que a gente foi melhor que o adversário e por isso que a gente não merecia ter perdido. Nós tivemos na construção a tranquilidade de rodar essa bola, e mesmo quando estava 0-0 a gente criou, eu lembro de uma defesa boa, de uma finalização do Militão, outra com o Anderson. Teve uma cabeçada também do Rafael Lima, e a gente já tinha criado três oportunidades. Conseguia circular bem essa bola até chegar no último terço do campo e faltou realmente a lucidez para a definição, ou seja, o último passe ou uma finalização concluindo em gol. E foi nesse momento que a gente estava melhor na partida, que numa saída de bola a gente errou um passe. E a proposta do Brasil era essa, jogar no erro nosso, como a gente também em alguns momentos usa essa estratégia, e foi letal, fez 1-0, e mesmo assim, depois com as mudanças, a gente continuou criando, tendo oportunidade, e teve uma delas bem clara com o Andrei agora, e a gente não teve a capacidade. Então produziu, teve volume, só não foi efetivo, não teve a objetividade, principalmente no último terço do campo. Talvez, depois da minha chegada, foi o jogo que a gente mais criou, mas não transformou essa criação em gol. Gilmar, foi a segunda derrota em casa para times que estão na parte de baixo da classificação. E essa contra o Brasil, acho que quanto ao adversário é até fatal, porque o Brasil abre 8 pontos de vantagem para o Paraná. Você vê alguma semelhança também naquele jogo com o Figueirense, embora o Paraná tenha criado bem menos naquele dia, mas um erro ali naquele dia do Felipe Maia foi fatal depois para ter a derrota. Hoje um erro do Johnny Douglas foi fatal para ter a derrota. Qual o tamanho do prejuízo dessas duas derrotas para times ali da parte baixa da classificação? Dois confrontos diretos, né? Que a gente fala se não puder vencer, empata, né? É um campeonato de regularidade, pontos corridos. Tu pontuar, principalmente com esses confrontos diretos, né? No caso, o Figueirense aqui, mas a gente produziu menos naquele jogo, talvez o empate. Mas hoje, pelo que produziu, eu entendo que o empate ou até a vitória por aquilo que o volume de jogo que nós apresentamos. Então os adversários têm esse mérito de vir fechado e a gente não está tendo essa capacidade de definição. Então agora nos resta e a gente fica na obrigação de ter que ganhar do líder lá. Serve de parâmetro o jogo contra o América, que a gente jogou bem lá e não merecia ter perdido também. Então se apegar ao desempenho, melhorar nos aspectos, nesses fundamentos, principalmente de finalização, e no erro de passe também, de acerto de passe, melhorar, porque contra o Figueirense também a gente errou um passe e o Figueirense, o primeiro gol foi no contra-ataque. Então tem aspectos individuais que tem que melhorar, e melhorando o aspecto individual, coletivamente também a gente vai em busca do resultado.
Ô Gilmar, não sei se você concorda, mas talvez ali, até a saída, o Igor Meritão estava sendo o melhor em campo, ou o jogador mais lúcido do Paraná. Queria que você explicasse a alteração, se ele pediu para sair, enfim, e o quanto a saída dele acabou também influenciando aí para que o Paraná também caísse um pouquinho de rendimento. Ia ter uma questão muito, muito individual física, né? Nos outros 2 jogos eu tirei o Cal, né? Porque a intensidade do Cal eu entendi que baixou naquele momento, e hoje eu tinha que fazer uma escolha. Entendi que o Militão, pela sequência de jogos que ele teve, né, principalmente contra o América, que ele foi bem, agora contra o CRB também, é um atleta que cansou mais do que o Cal. Então eu posicionei dois volantes, dando mais liberdade para o Bressan. Então a ideia foi essa, até um desgaste físico maior de um atleta e outro, mudando o sistema na entrada do Bressan. Gilmar? Opa! Sim, estou ouvindo. Gilmar, agora tem esse compromisso contra a Chapecoense, fora de casa, e tem uma semana, né? E tem uma semana pela frente, né? O quanto isso pode ser positivo também, né? Ter essa semana cheia para trabalhar, mas os concorrentes entram em campo antes e o Paraná já pode entrar em campo dentro da zona de rebaixamento. Nesse momento também tem um equilíbrio entre saber aproveitar esse tempo, mas também trabalhar a parte mental para o jogo de segunda-feira? Sim, esse é um dos aspectos, mas a gente já vivenciou isso na competição. A gente já entrou teve uma rodada que a gente já entrou na zona de rebaixamento, que foi agora na última, e nós tivemos a lucidez e a tranquilidade de conduzir. A gente foi lá e venceu o CRB. Então serve de parâmetro agora para o jogo da Chapecoense. A gente sabe que é muito difícil lá, mas nós temos que se apegar sempre a desempenho e aquilo que a equipe está apresentando. No jogo contra o América nós tivemos um grande jogo, e agora com uma semana de trabalho, recuperar os atletas e montar uma estratégia muito boa lá contra a Chapecoense, a gente tem possibilidade sim de ir lá e buscar o resultado, para compensar os resultados negativos, que foi contra o Figueirense e que foi agora contra o Brasil. Então se apegar a isso, ao desempenho, e esse lado emocional já aconteceu da gente estar na zona de rebaixamento, continuar trabalhando para a busca de resultado, porque a soma dos pontos e que vai decidir, o objetivo principal é chegar na última rodada ou antes, conseguindo o objetivo. Então nós temos 8 partidas ainda, 4 fora e 4 em casa, com possibilidade da busca do objetivo. Gilmar, gostaria de, por favor, uma explicação tua sobre a escolha inicial da escalação. Foi mais pelo rendimento ali do meio de campo no jogo contra o CRB, que você manteve a trinca com Luan, Cal e Meritão, ou porque o Bressan, voltando do isolamento, ele não tinha o condicionamento físico para aguentar o jogo todo? O primeiro desafio enquanto técnico, quando eu cheguei no Paraná, é dar uma identidade para a equipe, ou seja, é uma equipe de posse de bola que propõe jogo, que jogue. Foi assim lá contra o América, foi contra o CRB e a gente conseguiu fazer 2 gols. E as melhores oportunidades foi o gol contra o Militão e o volante, o Johnny, que fez o gol, outra com o Caio. O Cal também teve um bom desempenho com a proteção do Luan. Então o primeiro passo é consolidar trabalho. Defensivamente também nós tivemos uma postura muito boa fora de casa, e por isso que a gente teve essa convicção, e mesmo na saída do Luan mantive a estrutura da equipe, porque é convicção. Agora tem que consolidar, trabalhar. Mas Gilmar, precisa vencer o jogo? Claro que precisa, mas tem várias maneiras. Primeiro eu tenho que dar um padrão para essa equipe, os atletas entenderem, e foi o que aconteceu nessas últimas 3 partidas aí que a gente está jogando no 4-1, 4-1, teve um desempenho, teve um entendimento muito bom, e foi aquilo que eu expliquei. A gente só está pecando no último terço do campo, na finalização, e hoje, especialmente, também num erro de passe na construção da jogada. São variáveis que acontecem, mas a definição do sistema é por conta disso. E depois o Bressan também recuperando do problema da Covid, ele vai estar nos ajudando, e pode ser dentro de uma ideia que nem a gente teve do 4-1, 4-1 também, sem problema nenhum. Mas agora nós temos que consolidar
trabalho, e isso eu estou muito satisfeito. É só corrigir esses pequenos erros que estão acontecendo, para a gente ter uma reta final de competição mais segura, mais tranquila. Ô Gilmar, o sistema ofensivo, né? Hoje acho que o Bruno Gomes acho que não conseguiu repetir a atuação que teve lá contra o CRB. É ainda uma posição que você está buscando ainda a melhor formação, ou aquele sistema ofensivo. O Thiago Alves também, né? Tem errado bastante, talvez até pela idade, pela essa pressão que o Paraná tem vivendo. O que está faltando para o sistema ofensivo engrenar de vez aí no seu comando? A tua análise é em cima da minha análise, da definição do homem-gol, ou dos homens-gols. Então, a gente está trabalhando bem, está chegando nesse último terço, e o único segredo para melhorar, que o técnico possa contribuir, vai contribuir e capacitar esses atletas, é a repetição, trabalhar e passar confiança, mas é no trabalho, no dia a dia. Lá no CT, repetir fundamentos de finalização, colocar na cabeça deles, e a competitividade dos dois Brunos aí, dos jogadores de lado de campo também, entender que a bola lá está chegando aí. Eu ia me preocupar se ela não estivesse chegando. Então, essa evolução eu vi no Paraná. Depois da minha chegada, principalmente nesses últimos 3 jogos, e aí uma análise de vocês também, se vocês estão vendo isso, mas no meu entender a gente melhorou. Falta a definição, isso é só com trabalho. Repetição. E o caso do Bruno hoje, que iniciou a partida, é uma característica diferente, aquilo que eu falei no intervalo. Lá contra o CRB dava mais espaço, o CRB não era muito competitivo, o Brasil não, por ser uma escola gaúcha, eu sei como que veio aqui, competiu, foi forte, as ações dos dois zagueiros eram muito fortes, e aí tem que sustentar mais o jogo, segurar mais essa bola, esperar o time chegar de trás, e essa leitura que faltou. Então, por isso que agora a gente vai ter a lucidez aí para fazer as melhores escolhas, e eles, atletas, que vão se escalar a partir desse momento, que a partir desse momento também eu tenho as minhas definições, é o trabalho no dia a dia, é o desempenho deles da sequência de jogos. Antes eu tive que colher essas informações da postura e do desempenho desses atletas. Agora, já com 20 dias, eu tenho essa convicção, e eles que vão se escalar. É no dia a dia. Quem tiver melhor performance, quem treinar mais concentrado, quem souber aproveitar, e vai precisar de todo mundo. Ô Gilmar, o Paraná chegou a ficar 10 anos seguidos na Série B, subiu, caiu de novo. No ano passado, no primeiro ano de volta para a Série B, brigou o campeonato inteiro até as rodadas finais para subir. O que eu estou querendo dizer é que acho que o torcedor nunca teve tanto medo, mesmo em 10 anos de Série B, de cair para a terceira divisão. O que você tem para dizer para esse torcedor no momento? Você está há pouco tempo aqui, mas você mesmo já disse, né? Foi contratado para isso. E hoje o torcedor do Paraná tem medo de ser rebaixado faltando 8 rodadas. É o mesmo sentimento meu. Eu também tenho medo. Tenho medo, e o frio na barriga é normal, mas tenho a coragem para enfrentar essa situação. Não tem como fugir. Só que nós que estamos no dia a dia é a busca de solução. E a busca de solução é só trabalho. O único caminho nesse momento para buscar resultado é a persistência e trabalho. E a gente está incorporando esse espírito. E nos momentos que a gente baixa o nível de concentração e erros de passe, compromete todo um resultado. Erros no momento da finalização, que são os detalhes das tomadas de decisões individuais dos atletas, por falta de concentração, que define a partida. Então é isso que eu vou cobrar bastante do grupo, no dia a dia, para a gente melhorar nesse aspecto. Agora, o medo do torcedor... a gente pode passar um pouquinho mais de tranquilidade para ele, para o torcedor, que pelo menos está tendo desempenho. Hoje, pelo menos, eu vejo uma luz no fundo do túnel, porque está tendo desempenho, e a gente está se preparando e muito forte para essas 8 rodadas da competição aí. Com trabalho dia a dia, com vestiário forte, com estrutura consolidada de equipe, e acreditando, só depende de nós, acreditar que a gente pode ir lá e vencer a Chapecoense, que é líder. Ô Gilmar, hoje pode ter se encerrado, né, a passagem do Johnny Douglas com a camisa do Paraná.
está em fim de contrato, a gente sabe que está bem difícil essa questão da renovação. Queria saber se a diretoria te passou alguma coisa nesse sentido, sobre contar ou não com o Johnny Douglas. Ele tomou o 3º cartão amarelo, né? Então ele está fora do jogo contra a Chapecoense. E também outras situações de contrato se encerrando, do Luan, do Caio, do Juninho, tem alguma definição já? Essa é uma definição que a diretoria vai se pronunciar. Eu queria todos os atletas à disposição. E essa pergunta ela já foi feita, acho que 3 vezes, 3 coletivas nossa, e é uma resposta que só o Felipe Gil, o presidente, as pessoas responsáveis que vão. Internamente a gente até está conversando, mas é a diretoria que está tratando. O meu sentimento e aquilo que eu quero é contar com todos os atletas. O caso do Johnny, o caso do Cal, que está encerrando o contrato, o Marcão goleiro. Agora, se é possível ou não, não sei. A gente tem que ver, reunir, e a diretoria vai se pronunciar em relação a esses atletas, que eles vão ser importantes para a sequência da competição.